Bom demais estarmos juntos aqui nessa manhã. Aqui, gente, sempre é uma correria doida, viu? A gente pega uma coisa, pega a outra e fala isso, fala aquilo, conversa com a diretora, aí o pessoal põe material pro padre, tira material pro padre. Aí, já viu, né? Essa correria, a gente vai se divertindo ao mesmo tempo que está rezando. Aqui, TV assim, ao vivo, a coisa não para. E a gente tem que fazer de conta que está tudo perfeito. E está perfeito porque você está aí, eu estou aqui, está tudo em ordem, graças a Deus. Nada aconteceu, louvado seja Deus por tudo isso. É que tinha um fio de cabelo no meu paletó, estava aqui, aí teve que... Tira aí, pá, tira aí. Né? Mas que bom, gente, essas coisas são normais da TV e a gente aproveita isso para descontrair um pouquinho. Mas eu tenho um tema aqui muito interessante, e a gente fala sobre avivamento da fé. Mas o padre quer ler um trechinho de algo que eu separei para vocês. No Antigo Testamento, significava preservar, manter vivo, purificar, corrigir e livrar do mal. Então, o que é avivamento no Antigo Testamento? Era preservar, purificar, manter vivo. Mas manter vivo o quê? Preservar o quê? Aquilo que Deus ensinou. Desde os nossos primeiros pais, Abraão, Isaac, Jacó, desde aquilo que Deus trouxe como tradição para nós. Tanto é que nós devemos preservar tanto isso que Deus colocou para nós. Quando a gente fala de Jacó, esse domingo nós falávamos do poço de Jacó, onde a samaritana foi convertida e pelo seu testemunho converte também todo aquele povo da Samaria, e aquele povo vem em busca de Jesus, que esperava tanto tempo a salvação, que esperava o grande Deus prometido, e é o próprio Deus. Veja, meus irmãos, como Jesus preserva a tradição e naquele lugar onde Jacó deu o poço para o seu filho José do Egito, ali Deus traz a cura para aquela aldeia, para aquele povo daquela região, trazendo a fé para eles que não tinham. Uma coisa é a pessoa não ter fé e ela descobrir essa fé, começar a viver essa fé e colocar em prática essa fé. Isso é, podemos dizer, primeiro amor. Quando a pessoa não conhece Deus, não tem experiência com Deus, então ela vive o seu primeiro amor, como a samaritana nesse domingo viveu o seu primeiro amor, e todos nós um dia vivemos o primeiro amor. Para que eu chegasse a ser padre, eu precisei passar pelo primeiro amor. É claro que quando a gente vai para a igreja, às vezes, a gente não tem ainda aquela capacidade de entender o que é primeiro amor, a gente não tem aquela fé ainda, né, excelente ainda. A gente ainda está meio assim, meio devagarzinho, vai entendendo aos pouquinhos, mas chega um ponto que a nossa fé ela é esclarecida. E aí a gente caminha e vai buscando cada vez mais os livros, livros de oração, livros da vida dos santos, a palavra de Deus, e a gente vai mergulhando nessa fé. E Deus espera que a gente mantenha viva essa fé, manter vivo. Tem gente que começa algo e não termina. Tem gente que começa e não termina, e vai pulando de galho em galho. Começa uma faculdade e não termina, entra na outra faculdade e não termina, começa lá e não termina. Ou seja, são pessoas inconstantes, vai dizer a palavra de Deus, pessoas inconstantes naquilo que fazem, e aí nós podemos falar, pessoas inconstantes na sua fé. Entra na igreja católica, vai para outras denominações, vai para seitas, vai para isso, vai para aquilo, e vai pulando de galho em galho. Ou seja, pessoas inconstantes que não mantêm viva, não preserva, não mantém-se perseverante naquilo que Deus chamou. Deus me chamou a ser sacerdote. E como sacerdote, eu tenho as provações, tenho as tentações, e eu vou passar pelas dificuldades, eu vou passar pela cruz, passo com a passagem, nós vamos passar. Mas passando por tudo isso, é preciso manter firme, vivo, perseverante, aquilo que Deus me chama a ser, que é um sacerdote que leve Jesus para as pessoas. Eu não posso levar eu mesmo para as pessoas. Eu tenho que levar Cristo que está em mim para você que está em casa. Eu tenho que refletir esse amor de Deus. Eu tenho que levar esse amor de Deus. Isso é ser uma pessoa avivada. Viver a raiz da fé, ponto. Ou seja, do Antigo ao Novo Testamento é viver a fé. Ser uma pessoa avivada é viver a fé na sua raiz. Por exemplo, se a gente pegar a história de Pedro. Pedro não conhecia Deus, Jesus passou pela sua vida, ele deixou de ser pescador de peixe, foi ser pescador de homens. Quando ele se depara com a cruz, você não é aquele que caminhava com Jesus? Eu não. Ele abandona a fé. Quando Jesus ressuscita, vai lá falar com ele, Pedro, tu me amas? Te amo, então volta a caminhar comigo. Ou seja,
há um reavivamento. Ele é avivado novamente. Deus resgata a sua fé. Claro, todos nós podemos passar por isso, como Pedro, como tantos outros passaram. Só que nessa segunda vez ele volta com tudo e daí em diante ele vai ser o primeiro Papa da igreja e nós vamos ver aconteceu o que através de Pedro? A sombra dele curava as pessoas. Quando ele falava em nome de Jesus, ouro e prata não tenho, levanta e anda. As pessoas eram curadas. Por que eu não acredito nessa fé? Padre, mas foi naquele tempo. Eu te digo não, em nome de Jesus não. Eu te digo, se você tiver uma fé avivada, se você tiver uma esperança avivada, se você acreditar na providência divina de Deus, se você falar na autoridade que foi dado, quando começar a acontecer algum mal na sua casa, você diga, em nome de Jesus, você fala o seu nome, eu, Padre Deus, proíbo esse mal na minha vida. Eu renuncio essa tentação na minha vida e coloco aos pés da cruz do Senhor. Você vai ver o mal sair, você vai ver o mar se calar. Nós temos que ter essa fé. Uma prova de falta de fé, de falta de pessoas que estavam não muito avivadas, que ainda estavam um pouco fracas ainda. Jesus está dentro do barco dormindo, o que é raro a gente ouvir, hein? Falar que Jesus estava descansando, estava dormindo. Mas Jesus nesse dia estava dormindo dentro do barco. As ondas fortes começaram a bater no barco, e eles desesperados foram lá e acordaram, mestre, mestre, nós vamos morrer afogado, acorda, Senhor. E aí Jesus disse, homens de pouca fé. Até quando eu vou ter que falar para vocês, orem com fé? Vocês não estão aprendendo, vocês não estão ouvindo, não estão caminhando comigo. Até quando eu vou ter que falar para vocês isso? Orem. E aí Jesus estende a mão, o mar se acalma e tudo volta ao normal. Já pensou a gente ser chamado por Jesus? Padre Anderson de pouca fé, Maria de pouca fé, João de pouca fé. Imagina que tristeza Deus falar para nós, meu filho, você tem uma fé muito hipócrita. E tem muita gente deixando a sua fé para viver outros tipos de fé, outras seitas, outras denominações. Aí você chega lá no outro lugar e fala, agora encontrei a verdade. Quanta gente hipócrita. Isso é hipocrisia. Nós temos que ser autênticos, ou seja, viver a raiz. Isso depende de cada um, meus irmãos. Se você for ficar esperando só do Padre Anderson, você está perdido. Você está perdido. O padre ajuda, que bom, louvado seja Deus por tudo isso. Mas quem que ajuda o padre a viver a minha fé? E aí, o que eu faço? Eu tenho que saber fazer o quê? Chegar lá na minha casa, ter uma capelinha, dobro meus joelhos, me coloco no meu sacrário lá, Senhor, estou aqui nesta manhã, Senhor, eu estou aqui à tarde, ali eu faço minhas orações, ali eu me coloco, ali eu oro, faço minhas orações, oro em línguas como o padre gosta, leio a palavra de Deus, rezo meu terço da providência, faço minha adoração santíssimo e peço, Senhor, dá-me humildade, dá-me simplicidade, não deixe que eu perca a minha fé, não deixe que eu esfrie na minha fé. E ali eu faço minhas orações. E quando eu me levanto como um homem novo, como alguém que acredita naquilo que rezou. E aí eu levo isso para você. Você tem calo no joelho? Você tem calo no joelho? Que isso, pastor? Você está ficando louco? Eu estou te perguntando, é sério. Você tem calo no joelho? Porque se você não tem calo no joelho, é sinal que você não é uma pessoa avivada e que você não busca avivar a sua fé. É preciso ter calo no joelho. O calo no joelho nos mostra que a gente dobra muitas vezes o joelho e pede a Deus muitas vezes pela nossa vida. É preciso dobrar os joelhos. Ou seja, então, avivamento é manter vivo. E como que nós mantemos vivo a nossa fé? Alimentando. Como que o trem faz para andar lá, aqueles mais antigos? Tem que colocar lenha lá dentro. Coloque lenha na fogueira, você vai ver a chama do fogo de Deus está lá em cima. Tá certo? Curas, milagres, é uma questão de crer. Infelizmente o mundo, não, está tudo perdido. Não, aquela pessoa não tem mais jeito. Não, pau que nasce torto nunca se endireita. A gente tem uma mania de falar assim, né? Então volte ao primeiro amor. Reavivar, avivar a fé, trazer a raiz. O seu grupo de oração, como está o seu grupo de oração? Tem profecias? O seu grupo de oração tem palavra de ciência? Ou o seu grupo de oração virou um grupinho de reza, hipócrita? Como que está o seu grupo de oração? Lá no meu grupo lá, eu exijo que eles rezem
E outro dia eu estava lá no meu grupo de oração. Falei, ou vocês rezam ou eu acabo com o grupo. Outro dia eu peguei meu grupo de jovens lá. Ou isso aqui vai ser uma fábrica de santos, eu prefiro fechar. Ou é para ser de Deus, ou não é. Ou avivados, ou nada. Ou um padre de Deus, ou nada. Tenho defeitos? Eu tenho pecados? Eu me confesso também. Mas isso nos fala também a palavra de Deus. Para sermos avivados, é preciso ter humildade. Para sermos avivados, é preciso reconhecer os pecados. Aí parte toda a raiz desse avivamento na providência divina. Vamos ver juntos esse avivamento. Mas eu tenho aqui umas questões bacanas sobre o sino da família, porque a família também precisa ser avivada. E eu quero mostrar para você, para que a gente viva a raiz disso tudo que parte das nossas famílias. Cerca de 6 meses antes do início do Sínodo das Famílias, existem muitas questões à espera. Uma das que tem chamado mais atenção é a comunhão para divorciados e católicos que se casaram novamente. Mas o subsecretário para o Conselho Pontifício para a Família, Dom Carlos Simon, disse que existem também outras questões, com assuntos mais atuais. É uma questão importante, uma questão que precisa de solução. Mas, evidentemente, os desafios pastorais para as famílias no contexto de hoje vão além disso, ou são muito diferentes da questão dos divorciados e recasados. O Papa Francisco escolheu a família como tema para seu primeiro sínodo como Papa. Ele quer que a Igreja traga soluções para a cultura do descarte, a qual valoriza a competição e a utilidade, mas que não dá lugar para os mais fracos na sociedade. Os idosos da família, doentes, desabilitados ou casos de eutanásia. Essas são todas questões que o Papa Francisco cita. Lidar com a cultura do descarte. Essas são coisas que a família tem que ter em mente, porque é na família que as pessoas encontram valor, pelo que são e não pelo que eles têm ou contribuem. Dom Simon pontuou que a Igreja não é a única que deveria se preocupar nessas causas. A família, ele acrescentou, é um patrimônio da humanidade. João Paulo II dizia, o estado da família depende do estado da sociedade e da Igreja. Por outro lado, a Igreja é chamada a fazer uma autoavaliação como um elemento responsável pela nova evangelização. O debate está apenas começando, mas pode durar muitos anos. Os bispos que fazem parte vão refletir nas informações enviadas por conferências de bispos de todo o mundo. O Vaticano emitiu uma pesquisa sobre a variedade de temas. A lista inclui conhecimento e ensino da doutrina da Igreja, abordagens pastorais aos católicos divorciados, aos homossexuais e iniciativas que tiveram sucesso para desenvolver uma ação pastoral mais forte. É isso aí, que nós possamos meditar, possamos acompanhar o nosso Papa, possamos acompanhar as notícias da Igreja. Se você não sabe como acompanhar a Rede Século XXI, você entra aqui no site da Rede Século XXI e você vai ter todas as informações necessárias para que você possa, então, viver essa fé de forma profunda e não daqui, será que é verdade? Não, você acompanha direitinho as notícias para que você não saia falando aí o que não é verdade. Então, a gente tem que viver a verdade e a verdade está na Igreja e a gente precisa buscar essa verdade constantemente, todos os dias. Mas eu também tenho um VT aqui do Padre Zezinho, 50 anos, é isso mesmo, 50 anos de evangelização e eu quero mostrar para você, nós já mostramos, mas eu quero mostrar mais uma vez para você, mostramos aqui no jornalismo, para que você possa ir rezar por esse grande evangelizador, Padre Zezinho. Manhã foi marcada por surpresas. O mineiro, nascido em 1941, recebeu o carinho de amigos, desde profissionais da música, religiosos, autoridades civis e muitos que fizeram parte da caminhada de evangelização. Só que é preciso olhar os pais como eles foram e aperfeiçoar. Comemorar esses 50 anos de evangelização ao lado dele, para a nossa igreja é assim, essencial, fundamental, uma homenagem muito enriquecedora. Quisera ser um evento aberto, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estariam aqui. É uma pessoa que com todo o seu jeito, soube eternizar as palavras através da canção e da escrita. Entre as homenagens, uma surpresa. Foi lançado um selo personalizado com a imagem do Padre Zezinho, celebrando a Eucaristia, e também um carimbo comemorativo das 5 décadas de vida missionária. No telão, depoimentos de familiares, músicos e padres, enfim, amigos. Quando a gente chegou aqui no início dos anos 90 em São Paulo,
A gente brincava que ia fazer uma banda de cover do Padre Zezinho, porque os três sabiam profundamente o repertório do padre. Muita gente que me vê rezando. Um homem plural, cantor, compositor e escritor, precursor da moderna canção católica popular no Brasil e também apresentador de diversos programas de rádios e TVs. Acho que é a experiência de todo mundo que evangeliza. Nós sempre trabalharemos mais, mas a graça de Deus vai crescer à medida que pedirmos. Então eu sinto que hoje eu tenho muito menos medo do que eu tinha no começo, porque eu sei que Deus estará com a gente. Eu preciso cantar, eu preciso falar daquilo que as pessoas vivem, as suas dificuldades, os seus problemas, os seus sonhos, suas alegrias. E o Padre Zezinho, ele conseguiu colocar nas suas canções, nos seus livros, toda essa realidade. É assim, ele consegue sintetizar tudo isso de uma forma poética, de uma forma direta, mas de uma forma muito simples, que chega ao coração das pessoas e toca de verdade. De norte a sul, multidões foram e são evangelizadas pelas palavras de Deus, que são levadas pelo Padre Zezinho. Comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Parabéns, Padre Zezinho, que Deus abençoe e proteja o senhor. Com certeza, muitos de nós, a começar por mim, crescemos ouvindo as suas músicas, as suas canções, e como a irmã disse lá, com certeza canções que falam da realidade da família, que falam da realidade da nossa história. Portanto, parabéns, 50 anos de evangelização, passou uma grande provação, passou muito doente, mas já está recuperado, já está retomando seus trabalhos e que o senhor continue aí muitos outros 50 anos nessa evangelização para que a gente possa estar junto. Obrigado, Padre, pelo seu bom testemunho de fé, de esperança, como um sacerdote de Deus, avivado, que nunca deixou morrer essa esperança. Isso é ser avivado, Padre Zezinho, que nunca deixou morrer a sua fé. Mas eu estou com a pessoa aqui na linha e eu quero conversar com a dona Alzinete. Ela tem 93 anos. Bom dia. É isso mesmo. Com toda essa alegria? É. É? Que bom. É, com toda essa alegria. Maravilha. E qual que é o pedido para hoje, minha filha? A providência de Deus? O que você está precisando de pedir para Deus hoje? Hã? Qual que é o pedido que você faz para Deus hoje? Pela a minha saúde, da minha família e por todos o povo do mundo e a graça de Deus nos dê. Sim. A felicidade e o descanso quando este mundo partir. Tá ótimo. Vamos rezar sim, colocar todos os seus pedidos, todas as intenções. O padre faz a primeira parte, você reza a segunda. Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. É a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Maria, Mãe da Divina Providência, providência. Obrigado pela sua ligação, pela sua participação, pelo seu bom testemunho, 93 anos, com uma fé avivada na providência de Deus. Que Deus multiplique dons e graça em sua vida aí. Deus abençoe. Obrigado, minha filha. Amém. Tá, tchau. Amém para nós todos. Tá, tchau. Gente, é muito bom conversar com esse povo santo, mas o padre estourou o tempo aqui hoje. Tá vendo? Falando mais que a boca deixa. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, não sai daí.